Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, você! Estamos aqui novamente para seguirmos com o aprofundamento dos conteúdos da Revista Espírita, essa produção extraordinária do grande professor francês Hippolyte Léon Rivail. Esperamos que o conteúdo de hoje seja interessante, porque realmente é, e possamos contribuir para que aqueles que nos acompanham entendam um pouquinho melhor a visão tão lúcida, tão clara da proposta espírita. O método da evocação, adotado pelo professor Rivail em sua busca por informações sobre a realidade espiritual que se revelava nas manifestações dos espíritos desencarnados, seria confiável e seguro? Que garantia se tinha sobre a autenticidade das comunicações? Qual a utilidade dessas manifestações? As comunicações que se obtêm de espíritos muito superiores ou daqueles que animaram os grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por conseguinte, de nos iniciar melhor do que outros em certas coisas. Não se segue de as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não tenham utilidade. Longe disso. O observador nelas há mais de uma instrução. Para se conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem não tivesse visto, senão sob uma face, conheceria ou conheceria muito mal esse povo. A história de um povo não é a do seu rei, das sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espiritual. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos assusta pela distância que nos separa. Os espíritos mais burgueses, que se nos perdoe essa expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espiritual é mais íntima. Nós a compreenderemos melhor porque nos toca mais de perto. Aprendendo por eles mesmos em se tornarem o que pensam, o que sentem os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, dos quais conhecemos a vida real, as virtudes e os defeitos, compreendemos suas alegrias e os seus sofrimentos, nos associamos a eles e neles aurimos um ensino moral tanto mais precioso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas.
colocamos-las mais facilmente no lugar daquele que foi nosso igual do que daquele que não vemos, senão através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes virtudes, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton encontrou a lei de forças do universo no mais simples fenômeno. As comunicações têm uma outra vantagem, que é de constatar a identidade de espíritos de um modo mais preciso. Quando um espírito nos diz ter sido Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porque não carregam com eles um certificado de autenticidade. Podemos ver em seus discursos se ele desmente ou não a origem que se dá. Nós o julgaremos, espírito elevado, é isto. Que ele tenha sido, em realidade, Sócrates ou Platão, pouco nos importa. Mas, quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos ou daqueles que conhecemos se nos manifesta, se apresentam 1000 circunstâncias de detalhes íntimos dos quais a identidade não poderia ser colocada em dúvida. Adquire-se aí, de algum modo, a prova material. Pensamos, pois, que gostarão de nos dar, de tempos em tempos, algumas dessas evocações íntimas. É o romance dos costumes da vida espírita, menos a ficção. O pesquisador e engenheiro Gabriel Delan, analisando o tema, escreveu que o espiritismo não é uma religião. Não tem dogmas, nem emana consequências morais e filosóficas, cuja importância é considerável. O estudo da alma depois da morte, das condições de sua vida no espaço, pode ser feito rigorosa e metodicamente como uma indagação sobre um país desconhecido. Allan Kardec devotou-se pacientemente a esse trabalho e suas obras encerram os dados mais completos que possuímos acerca da vida além do. Nada podemos fazer de melhor que convidar os investigadores a se aprofundarem no estudo das obras desse eminente homem. Nelas encontrarão resposta a todas as questões embaraçantes e, seja qual for o assunto, vê-lo-ão elucidado de um modo claro e lógico. Diz Delan que seu trabalho consistia em abreviar as instruções relativas à evocação dos espíritos, convidando todos a ler o livro dos médiuns para os desenvolvimentos que os limites não nos permitem dar. Uma das primeiras condições, quando se pretende evocar os mortos, é a concentração. É necessário, tanto quanto possível, que os assistentes evitem as discussões calorosas ou fúteis que perturbam os médiuns e alteram a harmonia do grupo. Sem dúvida, não há necessidade de preces, porque evocamos seres como nós, que só por sua invisibilidade diferem dos homens. Mas a comunhão de pensamentos, o desejo sincero de instruir-se, devem guiar os experimentadores e inspirar-lhes o mesmo respeito que guardariam no seio de uma assembleia de que fizessem parte os seus progenitores. As ironias, as conversas frívolas, geralmente não atraem os espíritos de ordem intelectual elevada, e as comunicações assim recebidas ressentem-se da vulgaridade dos seus autores. Portanto, aconselharemos aos investigadores a calma e o recolhimento, como condições indispensáveis para a obtenção de fenômenos espíritas sérios. A prática fez notar também que a regularidade nas sessões é uma das causas de êxito. Tanto quanto possível, é necessário que a reunião se dê no mesmo local, nos mesmos dias da semana e às mesmas horas. Sem dúvida, essa recomendação não tem valor absoluto. Quando o médium está muito desenvolvido, pode obter efeitos físicos ou comunicações a qualquer hora do dia ou da noite, mas, quando se procura desenvolver faculdades mediúnicas, o melhor modo de proceder é, incontestavelmente, fazer-se as reuniões com regularidade. As pessoas que se iniciam nessas investigações acreditam, na maioria das vezes, que as sessões espíritas exigem aparato especial
ou preparativos particulares. Nada é mais falso. Quando se quiser certificar-se da realidade dos fenômenos espirituais, reunir-vos em família ou com alguns amigos, e aí, na intimidade, tomai a primeira mesa que encontrardes e sobre ela pousai as vossas mãos. No fim de um tempo mais ou menos longo, observareis estremecimentos na madeira, estalidos ou pancadinhas secas. Far-se-ão ouvir, ou então deslocamentos do móvel, indicará a presença dos espíritos. Citamos as experiências da senhora de Girardin em casa de Victor Hugo, a fim de mostrarmos quanta paciência e tenacidade são muitas vezes necessárias para obter esse resultado. Lembraremos também que o Dr. Sirius não sentiu a ação dos espíritos senão na 20ª sessão. As experiências de Alexandre Aksakoff, em companhia de Eglinton, grande número de experiências foi infrutífero. E, na maioria das vezes, acontece isso porque não o devemos dissimular. Assim, ignoramos as leis que regem esses fenômenos. O único recurso é recomeçar com infatigável perseverança até que os resultados venham compensar os esforços. Vimos que os mais poderosos médicos podem permanecer por muito tempo sem emitir essa indispensável força psíquica, sem a qual nada se produz. Cruz conta que a mediunidade do cérebro humano era sujeita a suspensões que duravam mais ou menos longo tempo. Durante esse intervalo, nada era possível de obter-se por esse médium. Bem compreendido isso, é fácil ver-se que, quando se experimenta, o círculo pode não apresentar as condições exigidas para a exteriorização da força psíquica. E os espíritos, que não podem agir sobre a matéria senão por intermédio dessa força, ficam na impossibilidade absoluta de se manifestarem. Ficam na posição de um homem cujo braço está momentaneamente paralisado. Apesar de toda a vontade que esse homem empregue, nada lhe é possível utilizar de um membro enfermo. Acontece também que os espíritos evocados nem sempre podem responder ao apelo que lhes é feito, e isso por muitas razões. Supondo que esses espíritos não estejam reencarnados, isto é, que não tenham voltado à Terra, pode suceder que eles estejam ocupados no espaço em investigações ou em trabalhos que não lhes será possível abandonar de repente, como acontece aqui na Terra, ou que estejam pouco dispostos a se incomodarem por causa de um estranho, principalmente se a evocação não tiver um motivo muito poderoso. Em segundo lugar, nem todos os espíritos que vivem no mundo espiritual ou erraticidade estão no mesmo grau de adiantamento moral. Há grande número deles que não conhece o estado, tem vida análoga dos sonhos, vão e vêm, tem consciência de que existem. Mas os acontecimentos desfilam diante deles sem que lhes seja possível classificá-los metodicamente. Experimentam sensações, às vezes, muito vivas, sem poder explicá-las. As causas disso lhes são estranhas, e a sua vontade é totalmente impotente para modificar-lhes a vida psíquica. Uns não se acreditam mortos e vivem da nossa existência, admirando-se de que não mais se responda às suas perguntas, ou de que aqueles a quem eles amaram pareçam não mais vê-los ou ouvi-los. Outros acham-se em obscuridade profunda e buscam inutilmente conhecer o lugar em que estão. Erram no silêncio e no seio das trevas espessas, as quais nenhum ruído, nenhuma claridade pode romper. Para esses, a evocação é um benefício, porque o nosso pensamento vai arrancá-los desse estado infeliz a fim de abrir-lhes a porta do túmulo espiritual em que se acham encerrados. Mas o seu estado não permite. As mais das vezes que eles respondam, apesar de terem vontade de fazer. Enfim, muitos espíritos não sabem como devem manifestar-se. É necessário dar-lhes o competente ensino, que pode ser assaz longo e que exige muita paciência.
Se a todas essas razões juntarmos as condições exteriores, como o calor, a luz, o estado elétrico ou magnético, cuja influência deve ser muito importante, compreenderemos que é necessária muita tenacidade e perseverança para se obter bom resultado. Um escolho contra o qual se deve estar prevenido consiste no fato de se ligar exagerada importância às comunicações dos espíritos e em se acreditar cegamente em tudo que eles contam. Nunca se deve pôr de parte a nossa razão e o nosso livre-arbítrio. Cumpre discutir cuidadosamente com os desencarnados, o que parece duvidoso ao contrário à justiça e à razão. Muitos espíritas eram, antes de se convencerem, perfeitos materialistas. Não acreditavam em coisa alguma espiritual e o mundo, para eles, limitava-se ao que existe na Terra. A sua convicção a esse respeito era tão profunda que não podiam mesmo compreender outra vida. Quando, porém, os fatos vieram radicalmente destruir essa crença, eles caíram no extremo oposto e acreditaram cegamente que os espíritos eram seres dotados de virtudes especiais e que se devia seguir todos os seus conselhos sem discernimento. As ideias religiosas que formam ainda o fundo das nossas convicções inclinam-nos involuntariamente a adotar os seres que estão no espaço de poderes superiores aos da humanidade, parecendo que eles devem exceder-nos muito em ciência e em moralidade e que nada do desconhecido lhes é oculto. A realidade está longe de assemelhar-se a esse ideal. O mundo espiritual é como o nosso. Nele há inteligências em todos os planos de pensamento. Os espíritos nada mais são que os homens que viveram na Terra. A morte não lhes determinou outra mudança que não fosse a de criar-lhes condições físicas diferentes. Mas sua ciência, ou sua moralidade em nada ficaram aumentadas. Um ser bestial e grosseiro conserva-se o mesmo na erraticidade. Um sábio fica com sua ciência. Um literário ou um músico mantém o sentimento de sua arte. Porém, nenhum fica possuindo faculdades diversas das que adquiriu na vida terrena. Existem, pois, entre os espíritos, seres ignorantes, sistemáticos e paradoxais, religiosos ou ateus. Em uma palavra, o mundo espiritual é a reprodução do nosso, e as comunicações não têm outro valor senão o que resulta da elevação das ideias e da beleza dos ensinos. É bem aí que o estilo é o homem. Não podendo ver o interlocutor, ficamos reduzidos a julgá-lo por seus discursos. E se devemos receber com reconhecimento os bons conselhos, as exortações para o bem, as teorias científicas que nos pareçam racionais ou bem firmadas, do mesmo modo cumpre-nos rejeitar as comunicações frívolas, tolas e insípidas, vindas de espíritos pouco elevados. Existem, pois, entre os espíritos seres ignorantes, sistemáticos e paradoxais. Lembrando que na vida comum nós buscamos pessoas instruídas e bem educadas. Façamos o mesmo a respeito dos nossos visitantes do espaço e não ofertemos ao primeiro que vier a honra de ser recebido entre nós. Isso nos conduz à identidade dos espíritos. Vós, que experimentais, nunca temais pedir muitas informações aos espíritos que se manifestam. Exigir que vos digam os seus nomes e sobrenomes, a idade que tinham quando deixaram a Terra, o lugar em que viveram, as circunstâncias em que se relacionaram convosco. Em uma palavra, certificai-vos por todos os meios possíveis de que aquele que se manifesta é bem a individualidade e que conhecesses a vida. Se o espírito responder que lhe é proibido dar essas informações, ficai convencidos de que ele não diz a verdade, de que procura enganar-vos, e neste caso cessai de interrogá-lo. Ele não virá mais, quando perceber que não vos pode enganar. Uma das causas do descrédito do espiritismo em certos centros é o fato de, muitas vezes,
as comunicações espíritas serem assinadas por nomes pomposos, próprios para entontecerem os ignorantes ou atraírem a consideração dos palpáveis. Infelizmente, é exato que em certos centros espíritas, Napoleão I mostra-se ao lado de Maria Stuart. É exato que Semíramis, Zoroastro, Sócrates e Jesus desfilam ditando comunicações de repugnante frivolidade. Em outros, vêm os oradores da Revolução, pregando disparates pela boca de mulheres velhas. E outros, enfim, sábios como Lavoisier, Berthollet, Laplace ou Mesmer, formulam sistemas que fariam sorrir de dó o mais fraco dos colegiais preguiçosos. É necessário reagir fortemente contra essa facilidade de acreditar em assinaturas. Não invoqueis senão espíritos que conhecesses, com os quais estivesses em relação. O espírito vosso conhecido, desde que se manifesta, é tão interessante quanto o de Confúcio, e talvez ainda mais, porque conheceste essa pessoa, ao passo que o do filósofo chinês precisa sujeitar-se às maiores dificuldades para estabelecer a sua identidade. É, entretanto, bastante evidente que os espíritos elevados também se podem manifestar. Não chegamos até ao ponto de contestar esse poder que pertence ao primeiro que vier do espaço, porém, o fazem muito menos vezes que se pode querer. Considerando como válida a sua assinatura em todos os casos em que ela é dada. E em um meio instruído, inteligente, artístico, necessariamente aparecerão poetas, literatos e até mesmo sábios. Porém, ainda uma vez sua personalidade deverá ser bem patente para que a dúvida não seja permitida. Quão preferível é para todos aqueles a quem a perda de um ser amado feriu, conversar com esse seu afeiçoado. Com que satisfação uma mãe verá o seu filho? Com que prazer se verá uma bem-amada ou um esposo? Em vez de arrebicadas páginas de filosofia, dar-se-ão diálogos comoventes, ternos, de dois seres que se amam, que se revêem e que conversam através do túmulo. Evocai-vos vossos afeiçoados, aqueles cuja vida vos foi familiar, cujas circunstâncias vos são conhecidas, e quando estiverdes bem certos de que eles não estão mortos, que vivem conosco, que são pouco, desapareceu aos vossos olhos, pedi-lhes detalhes da sua situação, do modo de existência, de suas ocupações. Instruí-vos acerca do mundo espiritual para o qual temos todos de ir, e então verificareis por vós mesmos que o Espiritismo é uma grande verdade, uma imensa consolação, e que ele se baseia na mais alta e interessante ciência do ser humano em todas as suas manifestações anímicas, tanto na Terra quanto no espaço. O escritor e filósofo Leon Denis pondera: objeta-se muitas vezes aos espíritas que as comunicações em seu conjunto apresentam um caráter muito vago, são destituídas de indicações, revelações e fatos bem definidos, suscetíveis de estabelecer a identidade dos manifestantes e impor a convicção aos pesquisadores. Certamente não é possível desconhecer essas dificuldades. Elas são inerentes à própria natureza das coisas e às diferenças de meio. Os seres que vivem no mesmo plano, como os homens dotados dos mesmos sentidos, comunicam entre si por diferentes processos, que são outros tantos elementos da certeza. Esses diferentes modos de observação e verificação utilizáveis no habitat humano, nós o quereríamos tornar extensivos ao domínio do invisível e exigimos de seus habitantes manifestações assaz probatórias, de uma precisão igual às que asseguram nossa convicção na ordem física. Ora, eis aí uma coisa irrealizável. O habitante do mundo invisível tem que vencer muitos obstáculos para se comunicar. Os meios que dispõe para nos esclarecer e persuadir são restritos. Ele não se pode manifestar sem médium, e o médium inconscientemente introduz quase sempre uma parte de si mesmo, de sua mentalidade, nas manifestações. O espírito que quer exprimir seu pensamento serve-se de órgãos estranhos
experimenta grande embaraço. É semelhante a uma pessoa que conversasse conosco numa situação muito incômoda, que a privasse do uso de suas faculdades. É preciso conduzir-se discretamente a seu respeito, formular perguntas claras, mostrar paciência, benevolência, a fim de obter satisfatórios resultados. Meus caros amigos de Jorge, Pelhan, a Rodson e Hart, não me considereis com ânimo de críticos. Esforçar-nos para transmitir-vos nossos pensamentos mediante o organismo de qualquer médium é como se tentasse subir pelo tronco de uma árvore oca. Robert Hislop o repete a seu filho: todas as coisas se me apresentam com tanta clareza e quando venho aqui para exprimi-las, James, não posso. O que diziam os espíritos da senhora Piper? Afirmava o guia de nosso grupo nestes termos: no espaço, tudo é para nós amplo, desembaraçado, fácil. Quando baixamos a terra, tudo se restringe, se amesquinha. Outra objeção é esta: na maior parte dos casos de identidade assinalados, os fatos e as provas por meio dos quais se conduziu, ou que se conseguiu, melhor dizendo, determinar com certeza a personalidade dos manifestantes, são de natureza comum, às vezes até mesmo trivial. Ora, a experiência tem mostrado que é quase sempre impossível proceder de outro modo. As particularidades consideradas frívolas e vulgares parecem constituírem precisamente os meios mais seguros para se firmar juízo acerca dos autores dos sermões. Com um fim de comparação e de crítica, o professor Hislop fez estabelecer uma linha telegráfica entre dois dos edifícios da Universidade de Colômbia, distantes 154 metros, e postou nas extremidades dois telegrafistas profissionais, por cujo intermédio deviam interlocutores desconhecidos comunicar entre si e estabelecer sua identidade. Nessas condições que se aproximam da mediunidade, valendo aí a distância pela diferença de plano, o professor pôde reconhecer quanto era difícil determinar a identificação de modo probatório. O resultado, segundo Leon Denis, não era alcançado na maioria das vezes, senão mediante as mais comuns indicações e narrativas sem importância. Os processos empregados pelos comunicantes, constatou o professor, eram absolutamente os mesmos que os adotados pelos espíritos no caso da senhora Piper. A propósito das dificuldades encontradas pelos operadores, o senhor Hislop assim se exprime: enquanto acompanhava essas experiências, chamou-me a atenção esse fato que se observa igualmente quando apenas dispomos de tempo limitado para comunicar telefonicamente. Toda a atenção do comunicante está concentrada no desejo de escolher incidentes bem característicos para a identificação de um amigo particular. E, como para escolher se vê urgido pelo tempo em seu espírito, se trava um conflito interessante e se produz uma confusão que toda a gente pode por si mesma apreciar, desde que se aplique a fazer uma escolha de incidentes com esse fim. Podemos figurar-nos de igual modo a situação de um espírito desencarnado que dispõe de alguns minutos para dar sua comunicação e que luta provavelmente com enormes dificuldades e que não podemos fazer ideia. O professor Hislop é um observador metódico e solerte, inteligente, esperto. Cumpre, entretanto, assinalar que ele só estudou até agora um caso insulado da senhora Piper. Uma experimentação de 30 anos tem demonstrado que, apesar das dificuldades inerentes a todo gênero de comunicação espírita, as provas de identidade são muito mais abundantes do que geralmente se acredita. Em certas reuniões privadas, são diariamente fornecidas provas da sobrevivência dos que nos foram dados. Essas provas, porém, são quase sempre guardadas cuidadosamente porque se referem à vida íntima dos experimentadores. Entre estes, muitos receiam as críticas mordazes e não querem expor as vistas e indiferentes de céticos motejadores os mais sagrados sentimentos
os segredos mais íntimos de seu coração. Muitas vezes, espíritos desconhecidos dos assistentes vêm dar comunicações dirigidas a seus parentes ainda vivos, comunicações que contêm, não raro, característicos originais, provas irrefutáveis. Essas manifestações, todavia, permanecem ignoradas em sua maior parte. Receiam-se os sarcasmos de sábios superficiais e as prevenções do vulgo, sempre pronto a rejeitar fatos que ultrapassam a órbita dos conhecimentos usuais. Daí resulta que as mais peremptórias manifestações raramente chegam ao conhecimento do público. No mesmo sentido, se nota extrema circunspecção e grande reserva da parte dos espíritos nas reuniões franqueadas a todos. É principalmente na intimidade da família e de alguns amigos que se reúnem os melhores elementos para obter boas provas. Facilitada pela afeição e harmonia dos pensamentos, a confiança recíproca se estabelece com ela, a sinceridade e a sem cerimônia. O espírito encontra um conjunto de condições fluídicas que asseguram a sua transição, a transição do seu pensamento, toda a clareza e precisão necessárias para levar a convicção ao ânimo dos assistentes. Os espíritos adiantados não se prestam de bom grado às nossas exigências. Suas comunicações têm sempre um caráter moral e impessoal. Seu pensamento paira demasiadamente alto, acima das esferas da individualidade, para que lhes não seja penoso aí baixar. Em sua maioria, tiveram eles na terra existências de sacrifícios, suportaram vidas dolorosas, condições de sua própria elevação. Não gostam, quando a si mesmo aludem, de ornar-se com seus títulos de merecimento. Para convencer os céticos, lançam mão de outros recursos. Preferem introduzir em nossas sessões espíritos mais atrasados, individualidades que na Terra conhecemos e que, por sua originalidade, seu modo de falar, de gesticular, de pensar, nos fornecerão provas satisfatórias. Assim procediam os guias do nosso grupo. Sob sua direção, espíritos muito comuns, mas animados de boas intenções, uma vendedora de legumes, um ferreiro de aldeia, uma velhota tagarela e outros ainda, falecidos parentes de membros do grupo, se manifestavam no transe por sinais característicos e inimitáveis. Sua identidade se estabelecia por considerável variedade de pormenores, de assistentes domésticos, mas se eram de indubitável interesse para os que os haviam conhecido, serão considerados fastidiosos, brutos, e assim não conviria a serem trazidos a público. A multiplicidade e repetição cotidiana dos pequenos fatos que se compõem uma existência, ainda que impossíveis e reproduzíveis a analisar, terminam por impressionar os mais refratários e triunfar das mais tenosas dúvidas. Todos os dias, em muitos grupos, se obtém a revelação de nomes, datas, fatos desconhecidos e mais tarde comprovados, mas não podem ser divulgados porque interessam pessoas ainda vivas que não autorizam a sua publicação. Ou são ainda revelações científicas que se obtêm, como as que relata Alexandre Aksakov no caso do Sr. Barkas de Newcastle, revelações muito acima da capacidade do médium. Outras vezes são fenômenos de escrita, como os que assinalou o mesmo autor, e assinaturas autênticas de personalidades que o médium jamais vira, como, por exemplo, os da cura de Bournier e do síndico Chaumotet, falecidos havia meio século, obtidas pela senhora Helena Smith, de Genebra. O professor Flournoy as atribui a um despertar da subconsciência do sensitivo. É essa, como vimos, uma teoria muito cômoda para explicar o que se não compreende ou não se quer compreender. Em Identidade de Espíritos, Staton Moses relata notáveis fatos obtidos pela mediunidade escrevente e baseados em testemunhos oficiais. Declaram possuir 100 casos desse gênero
e muitos experimentadores poderiam dizer outro tanto. Entre esses numerosos fenômenos, pode-se recordar o caso citado pela revista Light, de 27 de maio de 1899, e devido à mediunidade de Miss Bessie Russell Davis, de Londres. Um pedido de prova de identidade formado por pessoas ligadas à corte de Viena havia sido endereçado à aludida senhora. As perguntas estavam encerradas num invólucro lacrado que se conservou intacto. Depois de alguns dias de investigações, o guia da médium voltou com 5 espíritos estranhos que ditaram uma resposta em idioma desconhecido. Feito o exame, reconheceram os interlocutores que essa língua era um antigo magyar, idioma unicamente conhecido de alguns eruditos. A resposta estava assinada por 5 personagens que tinham vivido 2 séculos antes e eram membros falecidos da família húngara que solicitara esse testemunho. Aqui está outra prova, mais concludente em sua simplicidade que estrepitosas manifestações, e extraída da obra de Watson, publicitário americano, Spiritualism e Phenomens, Nova York, 1880. Watson tinha recebido uma comunicação assinada por seu amigo, o general T. Rivers. Segundo o costume inglês, o general apusera as iniciais de seus nomes próprios, entre as quais figurava um dado. Por escrúpulo e respeito à verdade, Watson havia publicado essa assinatura sem modificação, mas a contragosto, e não sem alguma desconfiança, que certos pormenores da missiva parecia deverem dissipar. Os contraditores da imprensa não perderam a ocasião de denunciar o erro, metendo a ridículo esse espírito que não sabia o próprio. Entretanto, no curso de uma outra sessão, o mesmo espírito confirmou essa inicial, dizendo que sua mãe daria a explicação. A mãe, interrogada, respondeu que o W era um engano. Logo, porém, interveio o espírito e disse: minha mãe, tu achas singular que eu assine W. Lembra-te, entretanto, de que em minha infância eu era tão irritadiço que meus camaradas me chamavam Wasp, Vespa. Esse apelido me ficou. Eu o havia adotado e com ele assinava as minhas composições. Repara nos meus cadernos e nos meus livros escolares, e neles o encontrarás. Assim se fez e verificou-se a exatidão do que afirmava o espírito. A Revista de Estudos Psicológicos de Barcelona, setembro de 1900, publicou o seguinte caso de identidade acompanhado de documentos comprobatórios. 3 pessoas, um professor de matemática, um médico e um eclesiástico, haviam pedido ao Sr. G. Owen, médium desinteressado, que lhes fornecesse prova da realidade do espírito. Após um instante de recolhimento, a mão do médium traçou mecanicamente as seguintes palavras: Isidora, 50 anos de idade, nascida em San Sebastián, morta a 31 de março de 1870, moléstia, câncer intestinal. Deixou 3 filhos, seus nomes e idades: P, 15 anos, C, 19, M, 25. Por essas particularidades, um dos assistentes reconheceu o espírito de sua mãe. Surpreso e comovido, perguntou se tinha alguns conselhos a dar-lhe. O médium retomou o lápis com grande espanto, porém traçou em alguns minutos o retrato de uma pessoa que lhe era desconhecida e no qual foi reconhecido o espírito Isidora, que em vida jamais consentira em se fotografar. O médium nunca aprendera desenho, nem sabia desenhar. Todos os assistentes declararam que não tinham pensado em coisa alguma do que fora escrito e que não podia haver naquilo um fenômeno de sugestão nem de leitura do pensamento. O Sr. G. Owen, a seu turno, escreveu o seguinte no Spiritual Record. Há 12 anos, contava eu, entre os meus amigos íntimos, um senador pela Califórnia muito conhecido, o Dr. Knox, que era diretor de um próspero banco em São José.
Pensador profundo, era também um decidido partidário das teorias materialistas. Sentindo aproximar-se o termo de sua vida, falava muitas vezes do sono eterno. Um dia lhe disse eu: façamos um pacto, doutor. Se no além por sentires viver, fareis todo o possível por me comunicar estas simples palavras: vivo ainda. Depois de sua morte, estando comigo um bom médium, limpei uma ardósia, coloquei um lápis na mão do médium e encostei-me à superfície inferior da mesa. Ouvimos o ranger do lápis escrevendo na ardósia e, ao retirá-la, encontramos escritas as seguintes linhas: amigo Owen, posto que tenha visto completamente desmoronadas as minhas ideias que tinha sobre a vida futura, foi-me agradável, confesso, tal desilusão. Sinto-me feliz, meu amigo, em lhe poder dizer: vivo ainda, sempre seu amigo Dário Knox. A escrita era de tal modo igual à do desencarnado que foi reconhecida autêntica pelo pessoal do banco por ele dirigido em vida. O fenômeno de incorporação tem dado lugar a múltiplos fatos de identidade. Nas manifestações de que é instrumento, a senhora Piper pode-se comprovar a mais perfeita unidade de caráter e de consciência nos manifestantes, particularmente nos guias ou espíritos fiscais. Nenhum deles pode ser considerado uma personalidade secundária do médium. Todos se apresentam com individualidades autônomas, dotadas de grande intensidade de vida, de sinceridade, de realidade. Apesar das dificuldades que às vezes encontram para se manifestar, as de G. Phelan e Robert Aslop são das mais rigorosamente delineadas e jamais se contradizem. O reitor da Universidade, Oliver Lodge, nos volumes 12 e 13 do Proceedings, cita igualmente muitos casos de identidade por ele obtidos mediante a faculdade da senhora Piper. Um dos seus tios, falecido 20 anos antes, refere particularidades de sua mocidade completamente esquecidas de todos os membros sobreviventes da família. Não foi possível verificá-la senão depois de demorada e minuciosa pesquisa. Seu finado sogro lhe veio indicar pormenores exatos de sua morte, ocorrendo em condições comovedoras, citando nomes e datas inteiramente apagados da memória dele. O Oliver Lodge menciona esse ainda outros notáveis sinais de identidade provenientes de vários de seus amigos já falecidos. O reverendo Minot Savage, célebre orador nos Estados Unidos, cita um comovente caso de identificação que dispensa comentários. No curso de uma das sessões com a senhora Piper, uma personalidade que se afirmava seu filho apresentou-se, não tendo jamais o médium conhecido. Papá, disse com ansiedade, eu desejaria que sem demora fosse ao aposento que eu ocupava. Abre a minha gaveta e entre os numerosos papéis que lá estão, encontrarás um que te peço destruas imediatamente. Posto que semelhante pedido parecesse inexplicável ao reverendo, para quem seu filho nunca tivera segredo algum, encaminhou-se ele para a rua Joy, em Boston, último domicílio do finado, penetrou no aposento que nunca vira e deu busca na gaveta indicada. Nela realmente encontrou documentos de grande importância que o moço, por coisa alguma desse mundo, tornaria públicos e que plenamente justificavam a ansiedade manifestada na comunicação. O fato seguinte ocorreu em São Paulo, Brasil, em casa do Dr. Ovid Gal, residente em Alameda do Triunfo, número 2, com sua família composta de sua esposa, 2 filhos e de seu velho pai. Sua mãe falecera havia 3 meses. O médium era uma mocinha espanhola de 12 anos, aceita como criada na repartição de imigrantes e no mesmo dia em que acabava de chegar. Não conhecia uma única palavra de português, nunca vi da cidade, nem conhecia o doutor. Um amigo da família, o doutor Eduardo Silva, que sabia espanhol, falando com a mocinha, teve espontaneamente a ideia de a magnetizar. Deixou-se ela adormecer
Em alguns instantes, caiu em sonambulismo profundo. Afirmava estar vendo seu pai, que lhe falava e lhe dizia estar presente uma senhora idosa que tinha uma comunicação a transmitir ao Dr. Vidigal. Fez uma descrição tão exata dessa senhora que todos da família reconheceram a falecida mãe do doutor. O espírito ordenou a seu filho que fosse ao seu quarto em que ninguém penetrara depois da sua desencarnação, que tirasse de um bolso costurado do vestido de seda preta pendurado à parede a quantia de 75 mil cruzeiros e a entregasse a seu marido. O doutor Vidigal, depois de refletir um momento, resolveu-se a penetrar em companhia do doutor Eduardo Silva e de outras testemunhas no aposento, o que só com dificuldade conseguiu por estar enferrujada a fechadura, e encontrou as coisas tais quais como lhes havia sido indicadas. Por sua vez, o senhor Vicente Tornado fez circunstanciar a narrativa da singularidade do espírito Mamala, cujas provas de identidade foram de fácil verificação. Tinha sido ele corretor quando na Terra. Era um homem jovial, muito espirituoso e dissoluto, qualidades que se refletiram nas comunicações, as quais, todavia, apresentavam, apesar disso, um real interesse do ponto de vista experimental, em razão das provas de identidade fornecidas sob as mais variadas formas e até mediante espontâneas materializações. Entre as numerosas experiências feitas com Bacala, o senhor Vicente Tornaro cita a mais impressiva de todos. Meu pai estava gravemente doente de uma terrível afecção nos brônquios, em consequência de uma influenza maltratada. Tinham sido chamados os mais ilustres médicos. Uns nos torturavam o coração com os mais funestos prognósticos. Outros nos reanimavam com palavras de esperança. Todos os nossos cuidados se concentravam em conservar a vida ao nosso caro doente. Nessas dolorosas recordações, Bacala teve sua parte. Uma noite, em meio do desânimo que transtorna a alma e o cérebro, que nos fez pensar no impossível para nos agarrarmos a toda esperança, pedimos a Bacala que nos pusesse em comunicação com o espírito de um dos mais notáveis médicos, e ele nos respondeu que ia satisfazer-nos imediatamente. Pouco depois, com efeito, as pancadas da mesinha nos advertiram de que se achava presente um espírito. Perguntamos-lhes o nome. Ele respondeu: Domênico Cotugno. Aquela fizeram uma ótima escolha. Pedimos ao espírito Cotugno que examinasse nosso pai e nos dissesse a verdade, fosse qual fosse. Meu pai estava dormindo. Nesse momento acordou com um sentimento de desagrado. Nos repreendeu porque dizia: o tínhamos sacudido. E ainda sonolento, sem reparar que ninguém estava ao seu lado, continuou a admoestar-nos de o estarmos girando e revirando, ao bater no peito, nas costas. Evidentemente, o exame se efetuava e nós temíamos, o coração batia com violência, tínhamos o espírito suspenso. Logo em seguida, a mesinha fez um leve movimento. Interrogamos ansiosos. Uma única horrível palavra nos foi dita em resposta: resignação. Compreendemos e 15 dias depois cobria-se de luto a nossa casa. Termina aqui a edição de hoje do Descobrindo a Revista Espírita. Na próxima semana, mais um fato interessante reunido por Allan Kardec na edição de março de 1858. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.